Olá pessoal, meu nome é Kathleen. Eu sou o Samuel e nós somos do canal Reviver Agora. Hoje a gente veio contar pra vocês o quanto Deus foi injusto com a gente. Vocês vão entender. Vocês vão entender o quanto que ele foi injusto com a gente. Muito injusto. Bom, não sei se vocês sabem, mas a gente acredita... Quer dizer, provavelmente não, porque ele nunca falou sobre isso, mas enfim. A gente acredita muito na subconsciência, né? Como que funciona isso? Pra mim, tudo que existe tem um consciente universal. Não sei se vocês também são dessa mesma crença, tá? Mas, enfim, tudo existe numa consciência universal. E essa consciência universal, pra mim, ela é Deus. Então, tudo que você implementa dentro dessa subconsciência universal, ela tende por acontecer, porque tudo são partículas, energia, e um dia eu vou explicar mais a fundo sobre isso em si, sobre a subconsciência, tá? E eu, Samuel, a gente sempre acreditou muito nisso. A gente estudou muito sobre isso em vários livros, inclusive recomendo Joseph Murphy e vários outros, são vários. E a gente tinha na nossa mente isso sobre oração, sobre realmente como uma oração funciona, né? E a gente orou muito para várias coisas acontecerem na nossa vida, mas o Samuel vai contar específico por que Deus foi injusto com a gente. Assista esse vídeo até o final, porque no final você vai entender o porquê de tudo. Teve uma fase na nossa vida que nós adquirimos um carro que era o desejo do meu coração, né? A gente comprou um Onix branco, do jeito que eu tinha escrito, como sempre a gente fala aqui sobre você desejar de todo o coração, né? Nós fomos comprar um carro e ele veio perfeitamente do jeito que a gente tinha planejado, né? A gente comprou um Onix com os faróis azuis, com as rodinhas bem bonitinhas, tudo do jeitinho que a gente sempre sonhou. E no decorrer da nossa vida, lógico, a gente faz escolhas certas e erradas, né? Tudo depende de como você vê isso. Eu não acredito que a gente perca, né? Eu acho que ou você aprende ou você ganha. É o único jeito, não tem perca. Mas chegou uma fase da nossa vida que a gente decidiu dar um passo fora do que a gente acreditava. A gente decidiu vender o carro, né? E aquilo, a princípio, o meu coração estava rejeitando muito. Rejeitava de toda forma. E quando a gente chegou na agência para vender o carro foi vendido muito abaixo da tabela. Então eu acredito que realmente não era uma coisa do coração de Deus, né? Porque as coisas já começaram a dar errado. E quando a gente... cachorro latindo aqui. E quando a gente foi para pegar o outro carro, a gente pegou um carro bem mais barato, um carro bem inferior. A gente saiu para dar o primeiro passeio no carro, né? Dar uma volta para fazer um test drive. O carro falhou, deu problema e muita coisa. E mesmo assim, a gente insistiu em trazer ele. O coração não ficava em paz de jeito nenhum. De forma nenhuma, o coração não estava em paz. A gente tomou prejuízo em todas as formas desde o momento que a gente decidiu negociar aquele carro. E passado o tempo, né? Como nós somos resultados das nossas escolhas, o carro deu muito ruim, mas mesmo assim, Deus foi bondoso. Aquele carro muito ruim, eu fui numa agência, numa oficina, né, para fazer a manutenção dele. Chegou lá, um rapaz se apaixonou por ele, mesmo ele sendo problemático, lógico. Ele era mecânico, né? Exatamente. E ele se apaixonou pelo carro, ele topou casar com o carro. E veio um outro carro que era um Gol 1.6. O carro era muito bom, um Golzinho, né? Um Golzinho, você sabe como que é. Não era o Onix, mas era bom. Não era o Onix, mas era bom. E ali eu comecei a ver o cuidado de Deus, mesmo na nossa falha, né? Não respeitando o que o coração estava dizendo, a intuição, né? Que em breve eu vou falar sobre a intuição, que é a voz de Deus. A gente não respeitou e mesmo assim Deus foi bom com a gente e ainda nos proporcionou um carro bom e a gente voltou a nossa caminhada, né? Voltou a crescer em relação a isso. Aí depois do Gol a gente pegou um Siena, que foi um carro melhor, a gente deu uma subidinha de nível, né? Mas ainda o coração ainda desejava o Onix, porque aquilo não tinha saído do meu coração ainda, né? Esse passo errado que a gente deu. E do Siena eu falei assim, do Siena a gente vai pegar um Onix. E o que aconteceu? Não foi. A gente precisou vender o Siena, passamos um momento difícil, né? Devido a umas escolhas, nós também, hoje eu entendo, e a gente pegou um Fiat Uno. Pois é. Que o valor dele era 10 mil reais. E a gente tava bem longe de ter de novo o nosso tão sonhado Onix. E eu acho que quando a gente fez as nossas escolhas, né? Quando a gente fala que Deus foi injusto com a gente, é porque muito teve a ver com o que a gente escolheu pra nós mesmos. Quando o Samuel falou que ele pegou um Gol, era exatamente o que ele pediu. Ele pediu esse Gol, ele desejou ele queria exatamente isso.
Mas eu não tô falando aqui sobre lei da atração, nada sobre isso, tá? Mas sim, ele desejou de todo o coração, e eu acho que quando você tem esse desejo no seu coração é porque já foi desejado por Deus. Primeiro, antes de acontecer na sua vida, já foi desejado por Ele. Só que uma coisa que eu sei é o seguinte: Deus nunca te entrega algo pior do que você pediu. Ou Ele te entrega exatamente o que você pediu, ou melhor. Então, continuando, o que aconteceu foi o seguinte: quando a gente tava com esse Uno, a gente falou assim: vamos orar então pra gente poder receber de volta o Onix, porque a gente tinha esse desejo no nosso coração. E aí, a gente tem um quadro aqui em casa, né, amor, que a gente chama de quadro mágico, onde a gente mostra pra vocês. Tudo que a gente escreve nesse quadro acontece. A gente escreve no coração de Deus, é isso que a gente fala, que esse quadro a gente escreve no coração de Deus e ele se materializa no nosso, tá? A gente escreveu lá assim que a gente queria um Onix branco, 1.4 LTZ, igualzinho o que a gente teve antes, né? Igualzinho, exatamente igual. E um dia, né, apareceu muitas oportunidades e uma delas foi um Onix preto, 1.0. E era um carro pior do que o Onix que a gente tinha. E aí a gente falou, será que é isso? E também as condições de pagamento dele eram muito diferentes do que a gente podia. Mas estavam bem facilitadas. Nossa, era um Onix. Parecia ser uma coisa de Deus mesmo. Falou assim, não, tá abençoando a gente pra gente poder conseguir trocar de carro. Deus facilitou. Até porque a gente só tinha um carro de 10 mil reais. E não tinha como a gente dar esse passo, né? Aí, o que aconteceu? Passou-se alguns dias e a gente falou assim, não, vamos orar, porque isso não é o propósito de Deus. Porque assim, se fosse realmente, isso aqui tá totalmente errado, isso não tá certo, porque Deus é próspero em tudo que Ele faz. Se você observar qualquer coisa, seja criando uma estrela, uma galáxia ou qualquer outra coisa, Deus é infinitamente próspero. Por que pra gente Ele vai dar pouco? Ou por que pra gente vai ser pior do que você pediu, sabe? Então assim, quando a gente começou a fazer essas orações, eu tive esse insight, né, e falei pro Samuel assim, amor, o seguinte, eu acho que tá escrito errado nesse nosso quadro. A gente tem que escrever o seguinte: eu desejo o carro do coração de Deus. Porque aquilo significava pra gente que ia ser a vontade dele. E a vontade dele, às vezes, é muito maior do que a sua. E a gente sempre né? A matemática de Deus, como você sempre diz. 1 mais 1 é 5. Exatamente. Então, o que aconteceu, né? Eu vou colocar aqui os vídeos, as fotos também desses outros carros que a gente teve aqui na edição, para vocês poderem ver todo o nosso processo. Aconteceu uma coisa mágica que não tinha como, não tinha possibilidades. A gente saiu de um carro de 10 mil reais e saiu para um carro de 56 mil reais em uma semana. Então, assim, como a gente disse, Deus é muito injusto. Ele arrumou pra gente as melhores formas de pagamento, o melhor jeito, a melhor condição, tudo se encaixou, a melhor data, tudo foi perfeito, exatamente como tinha que ser. Então assim, se Deus é tão maravilhoso assim, por que Ele desejaria pra você algo pior? Então a justiça de Deus é totalmente diferente do que você acha. Ele sempre é injusto, igual Ele foi com a gente, mas Ele é injusto pra mais, não pra menos. E quando eu fui procurar na internet, né, sobre o carro, porque era um carro muito diferente, eu nunca tinha tido um carro com ar-condicionado, um carro completo, nunca, nem passou pela minha mente. E quando eu fui procurar na internet, né, para poder saber como que mexia, né, porque tem muitos botões e muitas coisas, e lá tá escrito que esse modelo, nessa versão, nesse ano, é o melhor da categoria. Então, eu vi o cuidado de Deus com a gente, eu vi o quanto ele é injusto. E a minha mente estava desejando um Onix e Deus me deu um SUV completo e muito mais do que eu pedi. E eu sou totalmente grato a Ele porque, com toda a injustiça dele, Ele abençoa a gente de uma forma grandiosa e exponencial. E aconteceram coisas tão loucas, tão mágicas, que ninguém compreende o que está acontecendo com a gente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou do nosso vídeo, você curte, compartilha, encaminha para as pessoas. Tem muita gente que precisa disso, entender o quanto Deus é injusto, né? O quanto Deus faz mais do que a gente pede, mais do que a gente precisa. E compartilha, né? Para que isso possa transformar a vida de muitas pessoas, ativa o sininho, para que toda vez que a gente postar, você esteja aí atento e curtindo junto com a gente a nossa mensagem. Até mais. Tchau, tchau.